Sejam bem-vindos à Revista Fórum. Eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político. E hoje eu quero conversar com vocês aqui sobre a chantagem que o Hugo Mota, provavelmente manipulado pelo Arthur Lira, tem feito contra o governo do presidente Lula. Para quem não está entendendo o que está acontecendo, foi o seguinte: o governo precisava contingenciar ali alguns recursos para poder respeitar o tal arcabouço fiscal. E o governo sentou, conversou com o Hugo Mota, conversou com o Davi Alcolumbre e fizeram um acordo. O governo iria contingenciar cerca de 30 bilhões de reais em um determinado segmento e outros 20 bilhões entraria através de um projeto de IOF que o governo iria colocar na Câmara e que o Hugo Mota iria aprovar. Estranhamente, o Hugo Mota, que de algumas semanas para cá começou a mudar o discurso contra o presidente da República, decidiu enfrentar o governo e descumprir aquilo que ele tinha cumprido. Ou melhor, que ele tinha dito que iria cumprir. O que é que isso vai gerar, como bem denunciou o deputado federal Lindenberg Faria? Ele está fazendo isso para que o governo federal corte em programas sociais. Por quê? Porque, como já falou, o líder daquela organização criminosa, ou pelo menos que você pode, em tese, confundir com uma organização criminosa, supostamente o PP, que é liderada pelo Ciro Nogueira, que supostamente, parece que comanda ali uma máfia, em tese, dentro do Congresso Nacional. Eu tô falando em tese pra gente respeitar a lei, Porque eu não posso afirmar que o PP é uma organização criminosa, mas o modus operandi de algumas pessoas dentro do PP se assemelha muito ao que seria uma organização criminosa, e a maneira como o próprio Ciro Nogueira, que é o dono do PP, se articula é muito similar ao que seria, em tese, um líder de uma organização criminosa. Não estou acusando aqui de sê-lo. Mas ele já disse que o governo vai precisar cortar da educação e da saúde. E aí você rememora lá, acho que uns 2 meses atrás, o Ciro Nogueira na Faria Lima, conversando com a mafiosa da Faria Lima, a senhora Daniela Marques, que assumiu o lugar do Pedro Tarado, o Pedro Maluco. Lembra não que era o Pedro Maluco, o Pedro Tarado? O Pedro Guimarães, que era diretor presidente da Caixa Econômica Federal, que foi afastado por assediar funcionária, segundo denúncias da época. Quem assumiu o lugar dele foi a Daniela Marques, aquela que falou: nós 1% não queremos pagar imposto. Nós 1% não podemos fazer isso. O que é que vocês podem fazer para barrar isso? Foi cogitado no áudio que vazou a possibilidade de recuperar a elegibilidade do Bolsonaro, viabilizar a candidatura do Tarcísio, impedir que seja aprovado o projeto que isenta quem recebe até 5 mil reais de imposto de renda. E agora esse Congresso Nacional, que age como se fosse uma organização criminosa, comandada ali pelos interesses do mercado, que é quem banca esses bandidos que neste momento, em alguns casos, estão disfarçados de parlamentares. Entenda bandido etimologicamente falando, tá? Pesquisa o significado da palavra bandido aí, etimologicamente falando, para atender os interesses dos ricos e do mercado. O IOF incomodou por quê? Porque imagina você, por exemplo, rico que está fora do Brasil com seu cartão ilimitado, Black América, não sei que diabo lá, passa o cartão e aí você vai ter de pagar uma taxa mais elevada do IOF. Não pode. Quem tem de pagar imposto é pobre, rico tem de luxar, rico tem de curtir. E aí o que aconteceu? Eles não estão aceitando isso. Lindenberg Faria veio a público e expôs a hipocrisia do senhor Hugo Mota, que descumpriu o acordo que foi feito com o governo federal. Eu suspeito que o Arthur Lira está por trás disso, porque várias atitudes que o Hugo Mota estava tomando estavam ali em consonância com o governo. Só que o Arthur Lira ficou esquecido, lembrem vocês. Tanto que eu falei para vocês que eu achava um erro crasso o governo federal dar espaço para o Arthur Lira em qualquer lugar. Por quê? Como é que você vai pegar uma galinha morta que tá ali agonizando e vai falar: bora, querida, levanta, voa, bate as asas aí. Ah, a galinha não voa, mas essa vai voar. Você tem de deixar ele lá. Tanto que ninguém cita mais o nome do Arthur Lira, exceto quando acontecem essas canalices que você sabe que provavelmente, em tese, o nome dele, o dedo dele está ali, ó, podrezinho, atrapalhando. Achou pouco tudo isso? Pulsando aqui os gastos do Hugo Mota, eu descobri que ele gasta R$17.800 por mês para ter uma equipe para fazer os cortes do Instagram e do Twitter dele. Você não entendeu errado não, tá? O Hugo Mota gasta R$17.800 para poder fazer os cortes e edição de material que ele publica nas redes sociais dele. Quer que eu fale de novo? R$17.800. O deputado Chupeta, Nicolas Ferreira, gasta R$3.500.
E eu tô pegando o Chupeta porque o Chupeta é bem engajado nas redes sociais. Ele vive disso, tanto que, descumprindo uma regra, um ato da mesa diretora da Câmara que proíbe que parlamentar utilize cota parlamentar para produzir material e monetizar na rede social, o deputado Chupeta monetiza, ganha dinheiro 2 vezes, nas suas custas e nas minhas custas. A gente pagando o salário dele lá, na Câmara dos Deputados, e ele monetizando o conteúdo nas redes sociais com a equipe que é mantida com o meu dinheiro, com o seu dinheiro que ele utiliza para pagar a cota parlamentar. Mas ele ainda gasta 6 vezes menos que o Hugo Mota para fazer a mesma coisa. Aí o Hugo Mota, assim como Davi Alcolumbre, querem que corte aonde? Programa social. Aí, para deixar a situação mais grave, você vê como é que tá a máfia no Congresso Nacional nesse momento. Sexta-feira agora vai ter o julgamento ali sobre a transparência das emendas parlamentares. Você não está entendendo errado não, tá? Sexta-feira agora vai ter um julgamento para falar sobre a transparência das emendas parlamentares. Hugo Mota e Davi Alcolumbre já deram piti. Se inscreveram para falar, disseram que vão para lá, porque eles não querem abrir mão das emendas. Só que o ministro Dino não está dizendo que o Congresso não pode ter as emendas. Apesar de não poder ter o valor que eles têm hoje, o ministro Dino já entendeu que é um direito deles ter acesso à emenda. Só que, pasmem, o que é que eles estão brigando? Eles estão brigando pelo direito de não dizer para onde vai o seu dinheiro e o meu dinheiro. Você não entendeu errado. Hugo Mota e Davi Alcolumbre estão brigando pelo direito de esconder aonde é que é gasto o meu dinheiro e o seu dinheiro. Você viu falando aqui agora há pouco quanto é que a gente gasta para que o Hugo Mota mantenha uma equipe dele de edição de conteúdo para redes sociais? R$ 17.800 por mês, dá R$ 213 mil por ano. Isso dá para alimentar em um mês 356 famílias que recebem o mínimo do Bolsa Família. O Hugo Mota gasta o que dá para beneficiar 356 famílias que recebem o valor mínimo do Bolsa Família, que é R$ 600 em um mês, com edição de vídeo para o Instagram. Mas é isso que está ferrando o Brasil, é o Bolsa Família. E aí o Dino quer o quê, cara? Pasme, o que é que o Dino quer? Ele quer que seja seguida a lei. O que é que a lei fala sobre a administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes, da União, dos estados, do Distrito Federal? Que se tenha os princípios da impessoalidade, legalidade, publicidade e eficiência. E no caso de recursos públicos se tenha o princípio também da rastreabilidade. Ou seja, se eu tenho esse celular nessa mão e eu quero passar o celular para essa mão, ele não some, desaparece e aparece aqui. A gente precisa explicar qual foi o caminho que esse celular teve para sair daqui para vir para cá. Ou seja, se saiu 10 bilhões da Câmara dos Deputados destinado, por exemplo, isso aqui é um valor simbólico, tá? Para a cidade X, para o estado Y, se precisa saber quanto saiu, quando saiu, quem recebeu, como vai ser aplicado e se está sendo aplicado. O Hugo Mota e o Davi Alcolumbre estão defendendo o direito de isso não ser revelado. Aí eu te pergunto, essa coja de gente escrota ligada ao bolsonarismo pega a Bíblia e interpreta da maneira que eles querem. Casualmente, né? E aí eles utilizam muito o tal João 8,32, que diz o seguinte: e conhecereis a verdade, pois a verdade vos libertará. Hoje eu tô bem energético aqui, performático, né? Porque eu tô pé da vida. Conhecereis a verdade, pois a verdade vos libertará. Por que não pode ter transparência e rastreabilidade no meu dinheiro e no seu dinheiro? Por que não pode? Para que o Hugo Mota continue no gargalo lá, dando golada no uísque Chivas Vigol, pago com o seu dinheiro e com o meu dinheiro? Ou para que ele possa continuar viajando de jatinho ou andando de Commander, pagando R$ 7.000 por mês em um aluguel de uma Commander, enquanto a maior parte do povo brasileiro anda de busão acordando 5 horas da manhã? Vocês entenderam, meu amigo? Onde é que está o problema? Muita gente até me perguntou, né? Carlito, mas como é que a gente resolve essa situação do Congresso? Porque o governo está sufocado. Simples. Ano que vem é ano eleitoral. Votem em parlamentares de esquerda. Ah, mas Carlito, eu gosto do Hugo Mota porque aqui no meu estado ele é muito gente boa. Mesmo ele sendo do União Brasil, ou melhor, do Republicanos, eu gosto muito dele, ele é gente boa. Pois é, mas na hora de fazer o que está fazendo aí, ele está ferrando em você e me ferrando também, meu amigo. Ele é contra, por exemplo, a isenção de quem ganha R$ 5.000. Por que ele ficou contra? Para atender os interesses da Faria Lima.
Esqueceram que tem um senador que representa o povo, que viaja de jatinho para assistir a Fórmula 1 em Mônaco? O senador Ciro Nogueira, que as pessoas chamam ele na internet de forma irônica de Ciro Nojeira, e que eu até concordo, né, pela a nojeira que se tornou a atuação desse parlamentar na vida pública. Até quando a gente vai aceitar tudo isso calado? Eu tenho visto em alguns lugares as pessoas falando assim, ah, mas a culpa é do governo. O governo não tem de dialogar, não. A gente tem de fazer uma revolução. Porque se a gente não falar isso, não acontece aquilo. Vocês entenderam que o Hugo Mota tinha feito um acordo com o governo Lula para que o arcabouço fiscal fosse respeitado. E agora ele falou que não vai mais cumprir? Você acha que se o Lula falar assim, cumpra-se, o Hugo Mota vai arregar? Você acha realmente? Na melhor das hipóteses, no nosso cenário atual, e olha que eu vou ser bem generoso aqui, né? Porque tem gente aí que nem considera alguns parlamentares de esquerda. Mas na melhor das hipóteses, a gente tem hoje ali cerca de 138 parlamentares de esquerda. Para alguns que são mais flexíveis que eu, pode chegar um pouquinho a mais. E para aqueles que não são tão flexíveis que eu, chega muito menos que 138. 138 votos, meu amigo, não abre nenhuma CPI. Se eu, Carlito, descobrir um esquema envolvendo deputados federais, corrupção em algum gabinete, quiser denunciar, ou alguma relação com algum contrato fraudulento, alguma coisa, eu, Carlito Neto, sendo de esquerda, não consigo, só com o meu campo, abrir uma CPI. Por que você não consegue, Carlito? Porque para abrir uma CPI a gente precisaria de pelo menos 1/3 das assinaturas dos parlamentares da Câmara dos Deputados. Isso dá aproximadamente 171 assinaturas. A esquerda tem 138. Se eu quiser aprovar um projeto de lei, Carlito, vamos aprovar o projeto de lei que isenta as pessoas pobres que recebem até X de pagar água, luz e passagem de ônibus. A gente consegue aprovar isso? Não, porque a gente só tem 138 votos. Para aprovar isso, precisaria de pelo menos 257, até para abrir o quórum de votação. Vocês entenderam o que a gente precisa votar melhor? Porque muita gente fala, mas o Lula não tem de dialogar, não tem de dialogar. E como é que a gente vai aprovar? Porque nós somos 138 deputados aproximadamente, considerando pelo menos a minha consideração ali de deputados de esquerda. Pode chegar um pouco mais de 140, né? Mas eu vou arredondar para 138 aqui. Os parlamentares da direita conseguem fazer tudo sem a gente. Eles conseguem aprovar PL, eles conseguem aprovar PL, eles conseguem aprovar CPI, porque precisa de 171 assinaturas, e acha até que consegue aprovar, quer ver? Projeto de emenda à Constituição também, as PECs, ó. Por quê? Porque as PECs, eles precisam ter aqui, ó, 3/5 dos votos, 513 dividido por 3, não é isso? Vezes 3/5. Quanto é que dá 3/5 da Câmara? Deixa eu ver aqui, para vocês verem aqui. Aprovar PEC na Câmara. Quantos votos? Acho que são 309, se não me falha a memória. 308, na verdade. 308. Se você pega aqui, ó, 513 menos 138, dá 375. Se a direita quiser aprovar alterações em alguns projetos importantes da Constituição, por exemplo, eles também conseguem, sem depender da gente. Então vocês entenderam por que a gente precisa dialogar com até quem a gente não quer, do jeito que o Congresso está? Que diferente do fantástico mundo da imaginação, da revolução da internet, o mundo real é muito ruim e triste. Em uma democracia, seja ela burguesa, como alguns falam, ou não, a gente precisa encontrar alternativas através do voto. Vamos para a Revolução Armada. Como? Com um estilingue, um badoque, uma pedra, uma garruncha, uma cartucheira aqui cheia de bolinha de barro para acertar ali de quem vai estar lá armado para cá atirando na gente? Qual que é a solução? Votar melhor. 2026 é um ano eleitoral importante. Tem muitos nomes aí despontando como pré-candidatos, só deputado federal, deputado estadual, deputado distrital, governadores de estado, senadores da república, vice-governadores, vice-governadoras. Só depende de quem? De nós. Só depende de nós. A gente precisa entender que o povo não necessariamente vai votar porque o meu projeto é o melhor. Esses dias eu vi um comentário em algum lugar que era bem assim. Eu tava participando de uma live em algum lugar, aí eu li assim. Falei, a diferença da direita para a esquerda é que a direita consegue se conectar através do afeto com as pessoas se identificam com o que as pessoas falam, mesmo sendo mentira aquilo que parte da direita diz, ou praticamente tudo dependendo da direita, né? Porque tem uma direita que ainda fala uma verdade mínima.
Claro, distorcido em alguns pontos, mas em tese a verdade mínima. E a esquerda precisaria também entender isso, que não é só de proposta, de intelectualidade que a gente vai conseguir o voto das pessoas. A resposta de algumas pessoas no chat. A direita não quer conquistar corações. A direita quer construir mentes críticas. Pois é, meu amigo. Mas sabe quem é que leu o projeto, a proposta de governo de um candidato? Em via de regra, a mídia, para poder cobrar, ou raras pessoas do campo da esquerda ou da direita que são muito atentas a isso. O povo, que muitos de vocês dizem que representam a classe trabalhadora, não tem tempo nem porque quer, é porque tem de acordar 4 da manhã para pegar 3, 4 transportes para ir para o trabalho. Entendeu? Então a gente primeiro precisa se conectar com a pessoa pela afetuosidade, pela conexão emocional. A partir daí ela vai começar a me ouvir e aí eu apresento meus projetos. Por quê? O exemplo do Pablo Marçal acho que é um grande exemplo em 2024. Nossa, como é que a comunidade em São Paulo abraçou Pablo Marçal? Como é que a comunidade não sei aonde abraçou Pablo Marçal? Ele consegue se conectar com as pessoas pelo emocional. Enquanto o político de esquerda não entender que as pessoas não necessariamente votam pela razão, mas sim pela emoção, e em alguns casos, depois da emoção, elas buscam algum tipo de razão através dos projetos, a gente vai continuar sofrendo. Por quê? Porque por mais que sejam absurdas as propostas do Ricardo Nunes, do Tarcísio de Freitas, do Derrite, do Diaba 4, eles conseguem voto porque eles falam aquilo que o povo quer ouvir, da maneira que o povo gosta de ouvir. Carlito, você está defendendo que a gente precisa falar aquilo que o povo quer ouvir, mesmo sabendo que não é aquilo? Não, eu não estou defendendo isso. Eu estou defendendo que a gente precisa saber se conectar afetuosamente com essas pessoas. Essas pessoas precisam olhar pra gente e enxergar na gente algo que ela fala, tá aí, eu gostei do que esse cara falou. Eu confio nele, eu acredito no que ele está dizendo. Se o Pablo Marçal conseguiu fazer alguém acreditar nele, meus amigos, como é que a gente não tem a capacidade de fazer a mesma coisa? Até tomei o serelepe aqui hoje, né? Mas enfim, vamos refletir sobre isso, compartilhe esse vídeo, deixa aqui o seu comentário. Grande abraço para vocês, bom início, bom continuação de semana aí e até o nosso próximo encontro amanhã aqui, tá bom? Beijo e tchau!